Olá, a partir desse momento, desde os modernos estúdios da RMix Rádio Podcast, estamos iniciando mais um episódio do podcast Secom Paraná, Castro e Região, o Sindicato Empresarial de Castro, Carambi, Piraí do Sul, Jaguariaíva e Araputi. Esse é o 14º episódio. E hoje, com muita alegria, estamos recebendo os amigos, parceiros, associados da Gar Saúde, a Sandra e o Maurício. E também o nosso diretor comercial, Jameson, que também representa a Mastermind em nossa cidade. Jamerson. Obrigado, Eurico. É com muito entusiasmo que a gente inicia esse podcast e falando de um assunto muito importante que a maioria dos empresários aí às vezes deixa como segundo plano, né? Que é a segurança do trabalho e a saúde dos colaboradores, né? Então é um prazer receber o nosso parceiro aí, o Maurício, que também já é Mastermind, já participou dos nossos treinamentos e hoje estão como nossos associados e parceiros oficiais do Secom, que é o Sindicato do Comércio e Região aqui de Castro, Piraí, Jaguariaíva e várias outras cidades. Mas para começar, Maurício, conta um pouquinho para nós como foi que você começou com a Gar Saúde. Perfeito. Quero agradecer, então, a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Jameson e Eurico, é um prazer enorme estar aqui, uma satisfação também estar, né, falando da nossa vida, porque a Gar Saúde hoje é a nossa vida. Bom, a Gar Saúde ela é uma empresa que está completando 17 anos de mercado e nós atuamos em Castro desde 2015. Então, a Gar Saúde começou comigo, né? Com a minha formação, eu sou fisioterapeuta do trabalho e ergonomista. E eu comecei atuando como consultor de algumas empresas, indústrias, né, principalmente, há 17 anos atrás. E com isso eu comecei a observar aí as possibilidades e os nichos de mercado que nós tínhamos até então. Com isso, eu tive a intenção aí de abrir a clínica propriamente dita. Em 2012, nós abrimos a clínica em Ponta Grossa. Em 2015, nós chegamos até Castro. Tá? Então, nós temos hoje 3 unidades. Ponta Grossa fica a Matriz, Castro e Telêmaco Borba. Tá? E nesse caminho, né, nesse tempo aí que nós estamos nessa caminhada, a Gar Saúde teve bastante desenvolvimento, vários serviços foram agregados, né, várias atividades diferentes. Tem uma empresa muito tecnológica para a área, eu digo que é uma empresa inovadora nos sistemas dela de trabalho, uma empresa que tem aí o cliente como foco, né? E hoje é uma empresa aí que conta com mais de 60 colaboradores na região dos Campos Gerais. Que bacana. Maurício, por que você decidiu entrar nessa área de saúde? Ah, legal, é uma boa pergunta. É até um pouco engraçado a resposta para isso, né? Então, como muitas pessoas sabem, né? O meu pai, ele é um técnico de segurança. Olha só. Né? Ele trabalhou na Klabin, Telêmaco Borba, aí por em torno de 22, 23 anos. E eu sempre acompanhei a caminhada dele, né? Os treinamentos que ele fazia, as atividades, né? Ele gosta muito da parte de resgate, em trabalho em altura. Eu sempre acompanhei ele nessas atividades. E com 13 anos, 14 anos aproximadamente, eu entrei para trabalhar na Klabin. Naquela época tinha uma função chamada contínuo, né? E eu trabalhei na Klabin lá um bom tempo. E uma coisa que eu não queria, né? Eu pensava assim, depois que eu for para a faculdade, eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa que eu não preciso entrar em fábrica. Entendi. Porque a Klabin, na época, ela tinha um cheiro muito forte, né? E aí aquilo me incomodava bastante. E aí eu fui, né? Vim para Ponta Grossa, vim fazer vestibular, né? Tentei várias faculdades, né? Vários cursos. E fui fazer fisioterapia, porque a minha irmã falava muito disso, né? De fisioterapia. E eu achei interessante e fui fazer o curso. O engraçado é que eu me formei em fisioterapia, nunca atuei como um fisioterapeuta convencional, né? O meu primeiro trabalho foi dentro de uma indústria. Olha só. E uma indústria que utilizava o papel, inclusive. Então, para quem falou que não ia entrar em indústria. Exatamente. Nunca saí da indústria, né? E não me arrependo, né? Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Na verdade, eu acredito que eu não sei fazer outra coisa, né? O pouco que eu sei é relacionado à medicina e segurança do trabalho. Que bacana. Então vem de berço, então, essa vocação para trabalhar. Inclusive, meu pai, ele já é aposentado e atua conosco lá na empresa até hoje. Desde 2015 ele trabalha conosco. Se parar é pior, né? Não dá para parar. Parar é ferrugem. Em que áreas especificamente, para todos os setores, vocês respondem? Essa é uma lei, claro, que existe referente a isso. Exatamente.
Exatamente, Eurico. A gente tem as empresas, né, que têm colaboradores, têm empregados, elas têm obrigatoriedades a cumprir, né, referente à legislação trabalhista. E a Garça Wood, ela tem uma preocupação em atender todos os ramos de atividade e todos os tamanhos de empresa, independente da característica da empresa. Então, para isso, a gente construiu um sistema, né, operacional para que essas empresas, esses trabalhadores, eles possam ser atendidos da mesma forma, da mesma maneira. Então, existe um sistema de atendimento, como eu falo sempre para o meu cliente que o nosso sistema de atendimento é como se fosse um guarda-chuva, né? E abaixo desse guarda-chuva nós vamos colocar tudo o que aquele cliente vai precisar, independente do ramo dele. Então, hoje a gente atende em todos, né? Então, desde o agro, como é muito forte aqui na região de Castro, né? O varejo, a indústria, enfim, prestação de serviço, todos os ramos de atividade. Sandra, quais são os exames exigidos? Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Hoje, nós atendemos, a Garça Wood atende desde a parte de segurança e a medicina do trabalho. A parte de exames, né, é tudo um conjunto. Às vezes a gente acha que é alguma coisa separada, mas não. Então, a partir do momento que o técnico vai até uma empresa, ele vai fazer todo o levantamento de riscos que aquele colaborador vai estar exposto diante de uma função. E em cima disso é feito um documento chamado PGR, né? O engenheiro faz esse documento e é feito o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Dentro do PCMSO, então, está todos os exames que o colaborador precisa realizar mediante os riscos que ele vai estar exposto daquela função. Então, é um quebra-cabeça ali que vai se encaixando as peças. Então, hoje, os exames dependem muito da função e do risco que o colaborador está à frente, né, ali que ele pode estar exposto. Então, temos vários exames. A clínica hoje realiza todos eles. Desde exame clínico, nós temos o médico do trabalho, temos nosso médico examinador também. Legal. Nós temos a acuidade visual, audiometria, espirometria, raio-x. Nós temos dentro da nossa unidade também, na nossa unidade de Ponta Grossa, na nossa matriz. Fazemos eletrocardio, eletroencefalograma. Temos o nosso carro-chefe hoje também, que é o exame toxicológico aí dos motoristas, né? Então, a gente atende 100% toda a demanda de medicina ocupacional e exames também, se precisar de forma particular, também nós conseguimos estar atendendo. Seria desde o admissional até o demissional? Isso, admissional, periódico, retorno ao trabalho, demissional, a gente atende 100%, dentro da nossa unidade mesmo. Que bacana. E dentro dessa experiência toda de vocês, essa gama complexa aí de serviços que vocês oferecem, né? Porque é toda uma estrutura, né? Eu tenho certeza que tem algumas histórias aí que ficaram marcadas para vocês. Tem alguma história assim que, quando vocês lembram disso, vocês se orgulham de contar, de compartilhar, que vocês podem abrir para nós? Assim, eu tenho uma história bem interessante, assim, foi bem no meu começo de carreira, né? Eu fui contratado por uma indústria, inclusive era uma indústria de papel. Olha só, que coincidência, não? Que coincidência. Ela fica próxima a São Paulo, né? E eu fui convidado lá para estar fazendo um trabalho de análise ergonômica, né? Que é a minha especialidade. E eu fui até essa empresa. Eu tinha um conhecido da área de segurança, ele me convidou para ir lá, conhecer a empresa, para a gente sentar e acabar conversando, ver o que era a necessidade deles. E chegando lá, me deparei lá com uma empresa que estava tinha assinado uma TAC, que é um termo de ajuste de conduta. Eles estavam com uma multa milionária para acertar com o Ministério Público do Trabalho devido às más condições do ambiente, né, das atividades. Então, a atividade era além de ser insalubre, ela também tinha um risco ergonômico muito alto para os colaboradores. E após eu olhar aquilo, acabei ficando um pouco assustado, né? Início de carreira, mas não fiquei com medo, né? Acabei encarando aquela jornada. Então, peguei esse trabalho para fazer, nós fizemos esse trabalho. Achei muito interessante que a empresa comprou bastante a ideia de arrumar, ela estava realmente interessada em arrumar, né? Em mexer na gestão da empresa. E aí nós fizemos um trabalho de melhoria nesse ambiente de trabalho lá até então. Após o meu levantamento, a minha análise ergonômica, e isso deu um resultado muito grande para a empresa. Então, o que eu achei muito interessante é que o Ministério do Trabalho, após verificar todas as ações que foram feitas, né, todos os controles, todos os levantamentos que foram feitos, eles simplesmente retiraram aquela multa milionária. Olha só, que bacana. E ainda parabenizaram a empresa pela grande evolução.
E o mais legal foi que após esse trabalho ser concluído, um gerente da fábrica, ele me posicionou sobre a questão da produtividade, que ela aumentou. Olha, e a ergonomia, ela está ligada à produtividade, né? Mas naquele momento a gente estava pensando no risco ergonômico que aqueles trabalhadores estavam expostos. Estavam pensando mais na segurança do pessoal. Mais na segurança. Entendi. Na verdade, eles estavam pensando mais na multa naquele momento, né? Claro. Com certeza. Mas assim, eles abriram o olho para isso, né? E aí eles entenderam que, olha, a segurança do trabalho, a ergonomia, ela não veio para interferir no processo. Pelo contrário, ela valorizou o processo da empresa. Eles ganharam tempo e ganharam produtividade. E é isso que hoje a Gar Saúde vende para as empresas. Né? Eu sei que as empresas têm que atender uma obrigatoriedade, né? Ou às vezes ela está com um problema já instalado, e a Gar Saúde ela vem hoje oferecer soluções, né, para essas empresas. Eu costumo comentar com o meu time, né? A Gar Saúde não vende exame. Nós vendemos soluções e facilidade para o nosso cliente. Legal. Mais ou menos isso. Parabéns pelo resultado. Valeu. É muito comum hoje, a nível Brasil, né, falando exclusivamente do comportamento brasileiro, é deixar as coisas para depois, né? Quando vem a multa, quando está chegando o dia. Né? Então, isso é um comportamento que a gente vê recorrente. Né? Para prevenir isso, para não termos esses problemas e para dar uma dica assim, para o pessoal que está nos assistindo, que é o empresário que está começando agora, né, que está querendo empreender. Porque o cara, quando está querendo empreender, ele está pensando no produto, está pensando na venda, ele está pensando no que ele vai agregar de valor para o cliente dele, mas ele, às vezes, não está com foco exclusivamente naquilo que é de encargo das funções, riscos para os trabalhadores. Então, se fosse para dar uma dica, se fosse para ajudar esse pessoal que está querendo empreender, que está querendo desenvolver, que está querendo começar um negócio, quais são os cuidados que ele precisa ter, ou qual é a dica que vocês dão para esse tipo de público? Vai lá, Sandra. Então, hoje, para quem está começando, né? Para trabalhar da forma certa, da forma correta, né? Ele tem que se adequar à norma da NR7, né? Então, ele precisa buscar uma clínica de medicina ocupacional e ele precisa se adequar de forma o quê? De ter toda a documentação, né? De fazer, antes de fazer o contrato do colaborador, ele deve fazer o exame admissional, né? Então, pela obrigatoriedade, hoje é o quê? Ele vai contratar alguém, ele precisa primeiro do aso admissional liberado para daí fazer a contratação. Então, ele precisa encontrar uma empresa de medicina que consiga atender ele de toda essa forma. Acho que é isso aí. Aproveitando assim, Sandra, Maurício, Jameson, se nós sairmos daqui agora e andarmos aí pela rua da cidade, principalmente na área de construção civil, nós vamos ver pessoal em cima de telhado, em cima de andames, sem qualquer equipamento. Isso, infelizmente, é uma realidade. O que vocês alertariam, porque a gente sabe que é lei, é legislação, né? Para esse pessoal que tome os cuidados, porque depois que dá o acidente, a empresa, tudo vai se ferrar literalmente. Qual seria a mensagem? Porque depende muito desses futuros empresários que estão iniciando, né? Mas dos antigos, às vezes, ou eles desconhecem ou fazem questão de não cumprir normas. Infelizmente, né, é muito triste, a gente ainda se depara com várias situações como essa, Eurico, né? Qualquer obra que você venha encontrar na cidade, você vai ver situações aí que podem apresentar riscos. Eu sempre comento com o empresário que é o seguinte, né? Eu sei que às vezes a missão da empresa, a visão ou o objetivo da empresa existir é gerar lucro. E a medicina de segurança do trabalho, ela não vai contra isso. Muito pelo contrário. Se você tem um ambiente seguro, com colaboradores que estão trabalhando dentro de um ambiente seguro, com qualidade, o teu custo vai diminuir muito. Muito mesmo, né? Então, o custo da tua operação, ele diminui, é muito grande, né? Então, você tem um colaborador que trabalha com segurança sem pensar na questão da satisfação desse trabalhador. Você tem a questão da qualidade, do absenteísmo que diminui, do afastamento desse colaborador ou de um custo de tratamento que ele possa ter aí em relação a um acidente, por exemplo, ou uma doença ocupacional. Então, o que eu diria para esse empresário é que ele pense realmente na questão do custo. Porque ele implementando saúde e segurança na empresa dele de forma preventiva, ele vai estar com certeza economizando muito mais no processo dele. Né? Então, e vai ter uma equipe muito mais qualificada. O ganho de saúde e segurança, ele vem com certeza.
mas ele não precisa mudar o pensamento dele em relação à questão financeira. É um investimento que ele está realizando para reduzir o custo da operação. Tudo bem, faz-se o exame admissional, né? Mas também tem a obrigação do temporário. Qual é o período? Exatamente. O exame admissional, então, é antes de fazer o contrato de trabalho, né? Antes de fazer a admissão, né? Propriamente dita, ele faz o exame admissional. No período de 1 ano, é obrigatório realizar o exame periódico. Dependendo do risco que esse colaborador está exposto, ele tem que fazer com 6 meses também. Então, não são todos os exames, às vezes é só os exames semestrais ali. Então, entre 6 meses e 12 meses é obrigatório fazer a realização do exame periódico. Uhum. E é um preventivo, né? Porque a gente falando de custos, né, para o empresário, às vezes é muito mais caro ele fazer um corretivo do que um preventivo, né? Com certeza. Então é melhor ele ter esses exames em dia, acompanhar a saúde do colaborador, investir na qualidade de vida da empresa, né? Hoje é pauta e muitas empresas estão em busca daquele selinho Great Place to Work, né? Exatamente. Então, se não tiver essa questão aí de vocês, né, de toda essa parte de segurança do trabalho estiver bem resolvida, não consegue nem as certificações, né? Como que é isso? Vocês têm uma relação com isso? Como que é isso hoje para vocês, Maurício? Sim, nós trabalhamos associado aí às mesmas normas e regras das empresas de certificação. Então, se você vai certificar hoje a tua empresa, por exemplo, numa ISO, né, 14000, 14001, enfim, são certificações aí que exigem todo um sistema de gestão em medicina e segurança do trabalho. Então, é bem complexo, mas, por exemplo, é exigido desde a realização do exame, mas eles vão avaliar inclusive a calibração dos equipamentos e qualificação do profissional que está fazendo aquele exame no teu colaborador. Então é uma cadeia de informações que é solicitada nessas certificações, tá? E nós trabalhamos adequadamente a essa linha mesmo, né? Então, Entendi. Recentemente nós participamos aí de uma certificação de uma grande indústria em Ponta Grossa. E a parte de saúde somos nós que fazemos os exames dessa empresa, em torno de 900 a 1.000 colaboradores. Nós que cuidamos da parte de exames e alguma parte de segurança também, com a questão de ergonomia. E nós tivemos aí um grande êxito, né, nessa certificação. Fomos auditados e tivemos aí 100% de aprovação. Então, nós já pensamos em trabalhar nesse sentido, aliado às normas e às certificações. Uma coisa que eu acho interessante de comentar é que a gente sempre fala de certificação em empresa grande, né? Uma indústria, uma grande indústria, né? Que normalmente são as empresas que vão ter aí um mercado externo e até necessitam dessa certificação. Mas o padrão que nós aplicamos para essa empresa é o mesmo padrão que nós aplicamos para a empresa pequena, para o comércio, para o varejo. É o mesmo prestador de serviço, é o mesmo equipamento, é o mesmo exame. E eles não precisam pagar mais por isso. Não pagam mais por isso. Olha, a Gar Saúde é muito democrática quanto ao seu sistema de atendimento. Dentro das nossas sedes, né, das nossas unidades, a gente atende desde o diretor, presidente da empresa, até o cargo mais simples que essa empresa possa ter, de forma organizada e com todo o carinho que ele merece. Que legal, que bacana, bom saber isso, não conhecia. E falando assim de mercado, assim, para vocês, qual, na opinião de vocês, é o maior desafio hoje que vocês enfrentam? Bom, nós temos uma meta, né? A nossa visão aí está muito bem definida. A Gar Saúde, ela tem como objetivo e como visão ser a maior empresa dos Campos Gerais. Olha só. Né? Ser a maior empresa dos Campos Gerais em medicina e segurança do trabalho, e ela realmente ser uma empresa visada no Paraná. Então, nós estamos indo por partes, né? Então, nós focamos nos Campos Gerais. Hoje, eu acredito já que nós já somos os maiores, né, em números de cliente, em número de faturamento, em número de vidas atendidas dentro do nosso sistema. Mas a nossa meta é ir até 2025, a gente já chegar nesse número que a gente busca. Para isso, a gente tem vários indicadores. E esse é o nosso desafio. A todo dia, eu e o meu sócio, né, que é o Júnior, e a minha equipe de liderança, a qual a Sandra faz parte, nós temos semanalmente reuniões onde a gente traça alguns planos, né, a nossa estratégia para alcançar esse objetivo. E o nosso desafio é grande, é bem grande mesmo, porque a gente quer ser a maior, mas também quer ser a melhor. Né? E aí a qualidade é uma coisa que a gente tem que olhar todo dia. Né? Todo dia a gente começa a observar isso e ver o que a gente pode melhorar para atender. Você falou uma palavra auditado, Maurício. Imagino a seriedade desse trabalho, né? E quem, digamos, fiscaliza uma empresa do ramo de vocês? É federal, estadual? Como que é essa? Legal.
Bom, nós somos fiscalizados por todo mundo, né? Então, nós temos os órgãos competentes relacionados aos profissionais, né? Então, os conselhos de classe, por exemplo, né? Então, o Conselho de Medicina, o Conselho de Engenharia, o Conselho de Fisioterapia, o Conselho de Fonoaudiologia, de Enfermagem, enfim. Então, todos esses conselhos acabam nos fiscalizando. A Vigilância Sanitária da cidade nos fiscaliza, né? O Ministério do Trabalho nos fiscaliza. O Ministério Público do Trabalho nos fiscaliza. Nós sempre fomos fiscalizados, né? Isso é uma rotina para nós, não tem problema nenhum quanto a isso, é normal, né? E nós já estamos acostumados. Na verdade, eu gosto muito da fiscalização, né? Porque muitas vezes a gente fica focado no trabalho e pode ter algum desvio que a gente não consiga observar. E aí, quando vem o fiscal e ele aponta, né, sugere melhorias, né? Muitas vezes você não tem um problema propriamente estabelecido, mas ele aponta algumas melhorias que você pode fazer no teu processo. Então, eu aceito muito bem aí as críticas, né, construtivas dos fiscais. Eu não tenho problema algum quanto a isso. Mais alguma pergunta, Eurico? Uma curiosidade, hoje, felizmente, com o avanço das leis trabalhistas, cada empresa, a partir de determinado número de funcionários, tem que dar uma cota para pessoas especiais, digamos assim. Correto. Né? Esses exames também são feitos nessa mesma ordem? Exatamente, são os trabalhadores PCD, né? Pessoas com deficiência. E para uma pessoa ser caracterizada, né, como PCD, ela tem que enquadrar em vários itens, né, de função, de funcionalidade, né, conforme a sua deficiência. E para isso ela passa por uma avaliação diferente do médico do trabalho ou médico examinador. Então ele faz essa classificação de acordo com as limitações, o tipo de lesão, enfim. E aí ele vai enquadrar essa pessoa como PCD ou não. Hoje é uma grande dificuldade das empresas, Eurico, conseguir o PCD. Ele tem a obrigação de contratar, mas hoje falta a pessoa. As empresas elas têm que atingir essa cota e estão desesperadas para conseguir esses profissionais. E o que eu tenho observado, e peguei inclusive recentemente um caso, é uma pessoa que foi enquadrada como PCD e ela não era PCD. Né? Olha só. E aí essa pessoa trabalhou aí acho que 2 ou 3 anos num cliente, a gente assumiu esse cliente recentemente e quando a gente foi fazer a revisão, a gente viu que não era. Só que a empresa já tinha sido autuada por ter como uma espécie de forjado, digamos assim. Mas nós verificamos que não foi a empresa, né? Foi o antigo prestador que entendeu que a empresa precisava e deu um jeitinho. Infelizmente isso acontece. A gente não sabe se foi um jeitinho ou foi por falta de conhecimento mesmo. Entendi. Realmente a pessoa tinha uma lesão, mas não necessariamente ela era uma PCD. E aí eles acabaram sendo fiscalizados e não tomaram multa porque acabaram se enquadrando. Nós acabamos ajustando ali o processo para eles. Então é difícil, mas acontece, isso pode acontecer, né? E quem vai determinar isso é o médico após a avaliação. Entendi. E falando em curiosidades, né, que ele comentou aqui também, tem alguma curiosidade que vocês sabem, mas provavelmente o cliente de vocês não sabe? Difícil, não entendi. Eu pensei, mas Algumas vezes tem alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram compartilhar. Uma curiosidade. Na verdade, hoje eu tenho visitado bastante empresa, né? Aham. Então, nas visitas que eu faço, tem empresas que realmente, às vezes, não sabem a obrigatoriedade, né? Ou já é atendida por alguma empresa, mas ainda não... A gente conversa, assim, comenta o que é obrigatório hoje, como que funciona o processo, e aquela empresa não sabe daquilo, né? Sabia, tá? Ela não é orientada, né? Uhum. Então, hoje eu vejo, assim, que grande parte das empresas que eu atendo, empresas grandes, já que eu estou indo visitar, eu vejo essa dificuldade, que não conhece, ainda não tem conhecimento de uma coisa que é simples. Então, lá na Gar Saúde, a gente consegue dar também esse suporte para eles, né? Então, se tem dúvida, vai ligar e a gente vai saber orientar. Até essa parte de PCD mesmo. Antes de você contratar, dá uma ligada lá, olha, se enquadra, como que não, né? O que precisa para se enquadrar? Porque hoje a gente tem uma norma, né? Que a gente tem que seguir para ver se a pessoa é PCD ou não, né? Para ver qual deficiência que ela tem, se ela se enquadra ou não. E eu vejo que a maioria das empresas não é auxiliada nessa parte. Então, eu tenho percebido essa dificuldade. Clientes que são, ou que não são clientes, né? E que a empresa que atende hoje ou ainda não é atendida por uma empresa, não sabe dessa obrigatoriedade ou não é informada quanto a isso. Falta de informação. Falta e falando de informação. De informação,
Tem algum serviço que, além desses de obrigatoriedade, que vocês fazem lá, que vocês querem compartilhar, divulgar aqui com a gente? Hoje nós temos também nosso laboratório próprio, né? Então, a Gar Saúde também é laboratório. Então, a gente atende também de forma particular, exames de sangue, todos os tipos de exame de laboratório nós atendemos hoje na Gar Saúde também no nosso laboratório. Tanto em Ponta Grossa, quanto Castro, quanto Telêmaco Borba. Hoje nós temos também, a gente desenvolveu lá na Gar Saúde o cartão Gar Mais Saúde, que é um cartão de assistência à saúde para os colaboradores da GAR e para os colaboradores das empresas que nós atendemos. Então, é um benefício que a gente está levando. Quem já é nosso cliente não tem custo nenhum, já está incluso ali dentro, dentro da mensalidade que a empresa paga. É realmente um benefício para o colaborador. Que bacana. Então, ele tem desconto. Nós temos óticas credenciadas, tanto em Castro, Telêmaco, Ponta Grossa. Temos clínica de especialidades, né? Temos farmácia credenciadas também, dentista. Então, o colaborador consegue aí também ter uma qualidade de vida fora da empresa também e que cabe no bolso ali, né? Que não tem custo alto, a gente consegue disponibilizar. Se estende para os associados do SECOM também? Não? Com certeza. Que bom. Uma coisa interessante sobre o cartão Gar Mais Saúde é que todos os parceiros dentro desse dentro desse cartão, né? Eles são parceiros de negócio. E são obrigatoriamente eles têm que ser da cidade. A gente tem a intenção de fomentar a cidade. Então a gente credencia os profissionais da cidade, farmácias da cidade, do bairro, porque a gente quer aquele atendimento mais próximo, né? E que o dinheiro circule realmente aqui na cidade. Então, aqui em Castro tem uma rede credenciada, em Ponta Grossa tem outra, em Telêmaco tem outra, e a ideia é fazer circular esse dinheiro na cidade. E aí nada melhor do que um parceiro já nosso. Então, a farmácia que é nosso credenciado é o nosso cliente. Então, a gente tem essa troca. Ele pega os nossos serviços, nós vendemos o serviço dele também. É muito parecido aí com o grupo lá que nós participamos do BNI, né? Que um ajuda o outro. Eu acho que a ideia é realmente fomentar aí os parceiros. Aqui em Castro, vocês estão na Vila Rio Branco, Rua Cruz Machado, número 555. Olha, que importante. Mais uma pergunta para vocês. A gente tem mudanças aí todo dia, evolução tecnológica e leis também. Como que vocês veem o futuro nessa área? Isso é uma pergunta muito boa, Eurico. Eu sempre comento também lá com a minha equipe que nós somos uma empresa jovem. De idade também, mas principalmente de mentalidade, né? Então a gente tem a intenção de ser uma empresa o mais tecnológica possível. Nós temos vários processos que hoje são todos automatizados, que nenhum concorrente tem hoje no Brasil. E eu sei disso porque eu pesquiso muito meus concorrentes. Então, temos uma central, temos um sistema próprio de atendimento, todos os documentos são digitais, com plataformas para o cliente estar acessando. Então, traz muito mais facilidade, né? Muito mais comodidade para esse cliente. Ele não precisa ficar controlando muitas coisas que nós entregamos pronto para ele. Um dos nossos valores é o conhecimento. Então, uma coisa que eu cobro muito da minha equipe é o desenvolvimento, né? Tanto pessoal quanto profissional. E nós somos uma empresa de consultoria e assessoria na área de saúde e segurança. Então, quando você vai consultar, né, com um médico, por exemplo, subentende-se que aquele médico, né, sabe mais dos teus sintomas entende mais, né, do que você, porque você está indo lá buscar essa ajuda. E é isso que eu sempre comento para a minha equipe. Gente, nós temos que estar à frente, né? Então, a gente tem que estar atualizado, tem que entender o que nós estamos falando, né? Então eles buscam cursos, treinamentos a todo momento. A gente busca desenvolver também a questão comportamental da equipe, para que eles sejam pessoas mais confiantes naquilo que eles estão fazendo. Aconteceu uma situação agora recentemente que eu fiquei muito feliz. A Sandra, que é da área comercial, né, ela está iniciando aí o curso técnico de segurança. Não necessariamente a Sandra vai atuar como técnico de segurança, mas o conhecimento que ela vai adquirir vai trazer muito mais confiança para a área comercial dela, né? Então ela vai falar com propriedade sobre aquele programa, aquele laudo, aquela norma, aquela lei que ela está vendendo ou oferecendo para o cliente. Então esse é um valor dentro da empresa. Conhecimento realmente tem que ser buscado a todo dia. Que bacana. Não é à toa o resultado de vocês, né? Mais alguma pergunta, Eurico? De minha parte, não. Então, para a gente encerrar, como que o nosso associado e os nossos ouvintes fazem para entrar em contato com vocês, solicitar essa consultoria ou os serviços de vocês?
Hoje nós temos uma central de atendimento, né? Então, pode estar entrando em contato através do nosso 0800, né? 0800 522 1212. Temos também nossas redes sociais, né? @GarSaúde no Instagram, Facebook. Tem também meu telefone comercial, né? Direto também, que pode estar entrando em contato. É o 9101-0071. Eu, como sou da parte comercial, eu já consigo ir até o cliente, né? Posso fazer visita, posso explicar toda a nossa metodologia, como que a gente trabalha, e daí a gente consegue estar aí fechando uma parceria aí de negócio. E tem o Secom também, né? Pode procurar o Secom, com entrar certeza. em contato. Quem é nosso associado aí tem benefícios. Eurico, pode falar do Secom aí, os dados? Nós somos o Secom, né? Paraná, Castro e região, as cidades de Castro, Canambi, Piraí do Sul, Jaguaraí e Viaraputi, né? E a gente tem 64 anos de fundação, sempre procurando o progresso da cidade através do comércio varejista, né? Então a gente é parceiro do GarSaúde, né? E essas parcerias enobrecem as entidades e atingem o objetivo final, que é o nosso associado. E se você que está aí nos assistindo também quer ser nosso associado, quer participar de um podcast como esse, quer divulgar a sua empresa, quer fazer uma parceria para oferecer para os nossos associados, nos procure, entre em contato. Não deixe de entrar em contato com a GarSaúde também, porque eu tenho certeza que uma hora ou outra você vai precisar desse tipo de serviço, se você for empreendedor, né? Então, não deixe de contatar e, se precisar, nós estamos à disposição. Mais uma vez, Sandra e Maurício, obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer recebê-los aqui em nosso Secom Podcast. Maravilha, eu que agradeço aí a oportunidade, foi uma satisfação realmente estar aqui. Aguardamos aí os associados da Secom. Nós temos planos e projetos com preços diferenciados para os associados, né? E vamos atendê-los da melhor maneira possível. Muito obrigado. Encerramos então o 14º episódio. Mais alguma coisa? Só agradecer você, Eurico, pela participação também, e os nossos patrocinadores, a Remix Podcast, que nos cede esse espaço. Em seus modernos estúdios. Esse belo estúdio aqui que vocês estão assistindo. Então, um agradecimento final, né, para nossos parceiros, e também deixar aqui o nosso muito obrigado para eles. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.